Fala devs, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, certo? E no vídeo de hoje eu vou tentar explanar um pouco mais sobre o webhook, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado, aparecendo novos clientes, mas esses clientes têm tido dificuldades em trabalhar com webhook. E a gente aqui, o nosso papel como desenvolvedor, né, é entender esse lado e criar conteúdos para facilitar o entendimento, né? Eu não vou me aprofundar muito o que é um webhook, tá? Porque simplesmente o webhook é um receptor de eventos, certo? Então hoje qualquer API que você for utilizar, que você queira receber o retorno, por exemplo, seja de pagamento, vamos supor, seja uma API de notificação, por exemplo, de processos, entre outros, né? Geralmente tem o webhook. Então, quando há uma rotina, quando há um retorno, por exemplo, eu vou colocar como exemplo aqui, é uma API de pagamento, né? Você tem lá um endpoint para você criar a cobrança e enviar para o cliente, certo? E aí, quando o cliente efetua o pagamento, né? Geralmente as APIs têm o endpoint para você verificar se aquela fatura foi paga, certo? Mas para evitar de você ter que fazer do seu lado um recurso que fique monitorando todo momento aquela fatura, eles já colocam no webhook. Então, quando aquela fatura é paga, né, a empresa responsável lá pela API vai enviar uma notificação, vai enviar um retorno para você, né? Seria quase o mesmo retorno da consulta, né, do endpoint de verificar se aquela fatura está paga, né? Só que ele já envia no seu webhook, né? Então vamos lá. Hoje a API, vou tentar explanar melhor ainda. Eu vou utilizar uma API de pagamento. Eu tenho lá um endpoint de criar a fatura. Criei. Aí a fatura gerou o número 10, né? Fatura de número 10. Beleza. Tem um endpoint que eu consigo verificar se essa fatura 10 foi paga. Só que eu teria que fazer do meu lado um recurso, né? Ou poderia ser uma cron, eu poderia fazer um recurso propriamente com JavaScript ali, verificando a cada minuto, cada segundo, né? Se aquela fatura foi paga, certo? Então nós temos, geralmente toda API tem esse endpoint de você passar o ID da fatura, o ID da cobrança que foi gerada e verificar se ela foi paga ou não, tá? Então aí entra o webhook para facilitar. Então, quando aquela fatura é paga, eles mandam no webhook, né, que aquela fatura de número 10 foi paga. Então ele recebe esse evento, né, processa esse evento lá e devolve para a gente. Então isso é o webhook. É o que o WhatsApp faz hoje, né? Tudo que é trafegado por ele, mensagens enviadas, status de mensagem, né, das suas mensagens que você envia, status que você recebe, as mensagens que você recebe dos contatos, qualquer evento que aconteça no aplicativo, ele dispara no webhook, tá? Então, para se construir um bot, né, para reformular um bot, para construir essa inteligência de bot, você precisa criar no webhook, que é o único caminho que você tem no WhatsApp para, né, coletar o que o cliente está enviando para você, certo? É o único caminho. Então você vai enviar, tem um endpoint de você fazer o disparo de mensagem, mas o interessante é que na API de WhatsApp não tem um endpoint para você coletar aquela mensagem. Até tem, né? Vai até ter, só que é um recurso mais complexo, né? Por isso tem o webhook. Então quando o cliente retorna, vai retornar no webhook, você vai coletar essa informação e desenvolver a sua rotina, tá? Então muitos clientes têm essa dificuldade de entender o webhook, tá? Aí vamos lá, alguns pontos de atenção com o webhook, tá? Para você ter atenção com o webhook. O webhook, tá? O WhatsApp ele precisa de um link para ele mandar esse JSON para dentro. Então qualquer webhook você não vai conseguir executar local. Eu já tenho, eu por estar muito no suporte, né? Para quem não me conhece, eu sou um dos devs da API, né?
chamo Júnior, tá? E eu fico muito no suporte. Muitos clientes falam comigo, já entram em contato em pleno domingo, sábado, meia-noite. E, claro, depois do horário de expediente nosso, né? Quando eu posso, eu vou lá e atendo, né? Vou lá e atendo, mas enfim, nós temos um horário padrão para suporte, depois temos o esquema de plantão, tá? Então, assim, eu tenho notado que tem muitos clientes que querem desenvolver o webhook, mas usando local, e aí acha que o teste é feito, por exemplo, quando você quer testar um código seu, você vai lá dar um print R. Para quem usa PHP, vai lá dar um echo, vai lá dar um print R e executa na tela. Não é assim, tá? Não tem como testar o webhook dessa forma. Tem maneiras de se testar o webhook, tá? Que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Talvez ele fique grande ou pequeno esse vídeo, mas enfim, eu vou tentar explanar bem o que é o webhook, tá? Para facilitar o entendimento, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Você precisa ter uma instância ativa, ou uma instância de teste, ou uma instância do seu plano, tá? Para montar o seu recurso, certo? Para você desenvolver o seu robô. De vez em quando eu vou estar dando uma olhada aqui para ver quanto tempo já temos de vídeo, e algumas das vezes também eu vou dar uma pausa, porque estamos em horário de trabalho comercial, então uma hora ou outra eu vou parar para poder fazer algum atendimento, verificar alguma coisa na API, mas enfim, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá. Eu vou utilizar códigos, tá, que já tem disponível nas nossas plataformas, por exemplo no GitHub, né? Já temos lá disponível lá dentro do GitHub, né, alguns códigos, principalmente o código do webhook, tá? Outro ponto que eu vou utilizar aqui também, né? Depois eu vou fazer um vídeo separado, mas eu vou utilizar aqui já dando um spoiler do próximo vídeo, é utilizar as documentações. Nós temos hoje duas documentações, a do Swagger e a do Postman, tá? Então eu tenho aqui a do Postman já importada no meu Postman, né? Para quem não viu, temos o vídeo no canal, tá? Sobre como utilizar a API Postman, ensinamos a importar, né, a collection. Ah, Júnior, onde eu encontro essa collection? No nosso GitHub temos essa collection, tá? Eu vou entrar aqui no GitHub, vou digitar aqui, ó, @mega-api, né, clica aqui em All GitHub, ele já traz, ó, a nossa classe, já traz nosso webhook, né? Já traz nossa macro e já traz nossa collection. Então, se eu vim aqui, ó, na collection, tá? Baixar esse zip, esse arquivo, eu vou pegar esse arquivo JSON e importar para dentro do Postman. Ele vai me entregar dessa forma, certo? Vai me entregar desse formato aqui, e aí eu vou fazer algumas parametrizações para poder usar o próprio Postman para debugar a minha API, certo? Então, vamos lá, vamos por passo. Primeiro passo que você vai fazer é escolher onde você se sente mais confortável em testar a sua API, tá? Como eu falei, nós temos o Swagger e o Postman. No Swagger, eu vou pegar uma instância aqui, eu creio que minha instância ela esteja eu tenho duas instâncias. Outro detalhe, prestar muita atenção em qual host a sua instância está alocada. Nós temos instância hoje na API 4, API 2 e breve, na verdade, alguns já estão na API 5, tá? API 5. Então, assim, preste muita atenção nisso aqui, tá? No host que está a sua API, qual é a sua instância, qual é o seu token, beleza? Então, beleza, eu vou utilizar essa daqui, a API demo, tá na API 4, certo? Então, eu consigo utilizar a documentação, tá? Eu vou até copiar aqui minha instância. Então, vim aqui, ó, documentação, host da API 4, beleza. Tá aqui a minha documentação Swagger. Como eu faço para utilizar a documentação do Swagger? Clico aqui em autorizo. Eu posso até colar minha instância aqui, mas eu preciso tirar, né, o Mega API barra, que se você observar o token, né, da API, se eu for lá, minha instância,
clicar aqui em detalhes, você vê que o token, né, geralmente ele vem depois do barra mega API, ou depois do traço, né? Mega API traço é o token. Então, já joguei o token, clico em autorizar, dou um close. A partir de agora eu consigo já utilizar a documentação do Swagger, tirando 3 endpoints aqui que só é liberado para quem tem planos de servidores acima de 10, que é o init, list e o delete. Mas se eu vim aqui, ó, para verificar o status da minha API, clico em try ali, jogo a minha instância. Se eu executar, ó, não tenho nenhum aparelho conectado. Ah, como você sabe que não tem nenhum aparelho conectado, certo? Recomendo vocês testarem ou via Postman ou via Swagger para conhecer a API. A do Postman ela é mais documentada, né? A gente conseguiu documentar melhor a do Postman. A do Swagger a gente não conseguiu detalhar bem. Mas enfim, a do Postman, se você abrir a do Postman e ver os conceitos, você vai conseguir entender, né, cada endpoint. Tá? Então, se eu vim aqui em Instance Controller, vim aqui em Status, né, eu consegui entender o que vem no response. Tá aqui, ó. Então, se no response, aqui tem, ó, acho que a gente tem um response aqui de exemplo, vou selecionar aqui, outro ponto, tá? Outro ponto, pessoal. A gente também tem visto isso acontecer demais com usuários, né? Com clientes que acessam as documentações. Cara, eu programo em C#, eu programo em PHP, eu programo em Node. Você não tem o código, um pouco do código para me entender? Uma vez até um cliente questionou, né, que a gente não tinha uma documentação boa. E eu perguntei para ele por qual motivo. Porque vocês não têm assim um pouco do código para cada linguagem. E ele me mandou até uma. Eu falei, não, a gente tem isso, nós temos essa documentação. Faltou um pouquinho de observação dele, né? Ele já tinha até acessado o painel, mas temos, tá? Então, aonde eu consigo, Júnior, verificar? Por exemplo, eu uso o C#. Tá aqui, ó, language. Geralmente as APIs do Postman, né? Quando você cria uma documentação no Postman, ele oferece esse recurso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o recurso de selecionar alguma linguagem de programação que eu trabalhe, né? E consigo já ter um escopo desse código, um pedaço desse código pronto. Por exemplo, vou utilizar PHP aqui. O PHP tem esses outros 3 recursos, né? Eu geralmente utilizo com CURL, tá? Então, se eu selecionar em PHP, pode ver que ele dá um refresh e já me traz um pouco do código pronto. Tá? Se eu pegar esse código aqui e executar, claro, parametrizando com os dados da minha instância, ele vai me trazer o mesmo retorno que está me trazendo aqui na API do Swagger. Tá? Vai me trazer o mesmo retorno aqui. Então, enfim, aqui eu tenho um response, né, me mostrando, né, como me retorna quando tem um aparelho conectado. Por exemplo, ó, ele vem com user, né, vem com essa chave user mostrando os dados do aparelho. Vocês podem ver que aqui não veio nenhum aparelho, então eu não tenho aparelho conectado nessa instância, tá? Então, vai captando esses pontos que eu estou lhe passando para vocês não terem dificuldade em utilizar a API, porque ela é simples, tá? Prestando atenção em alguns detalhes, vocês vão ver que é simples utilizar a API. Então, beleza. Então, eu posso selecionar qual local queira utilizar, ou Postman ou Swagger. Já dei uma explanada, né, no Swagger como utilizar, colocar seu token e fazer o uso. A mesma situação do Postman. Eu recomendei vocês utilizarem a do Postman, até porque ela é mais documentada, né? Só que ainda a gente não atualizou ela por completo. Júnior, o que seria essa atualização por completo? Colocar a maioria de alguns endpoints aqui a gente ainda não adicionamos na documentação do Postman, tá? Mas breve ela vai estar completinha, conforme está aqui a do Swagger, tá? Mas os endpoints essenciais já estão todos aqui, tá? E bem explicado, tá? Tanto com response, como com o método de envio, tá? Por exemplo, se eu vim aqui no teste, eu tenho aqui o conceito, eu tenho aqui o que eu preciso enviar no body, o que me retorna de response, qual tipo de autorização eu vou utilizar, né? O que eu tenho que enviar no headers, certo? E um exemplo do body, como é que eu preciso enviar para o WhatsApp.
tá? E se eu vier aqui, eu tenho o código pronto, né? Ó, parametrizações da instância do token, já indo pelo header, as informações que eu preciso enviar, então já tenho aqui pronto. Sim, então, vocês podem ver que não é difícil, né? Não tem essa dificuldade toda de trabalhar com essa API do WhatsApp. Eu acho muito fácil, eu já olhei várias APIs, né? Eu vejo que alguns dificultam, né, o uso, eu entendo, a pessoa faz a modelagem dela, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é a modelagem da Mega API, tá? Como é feito, tá? Muitos nos perguntam, então eu vou dar uma explanada também, vou fazer um vídeo explicando. Enfim, já consegui em 15 minutos explicar bastante aí sobre as documentações, como parametrizar para testar. Agora vamos para a parte de código, segundo passo, código, né? Nós temos, como eu falei, nós temos os códigos no GitHub, né? Se eu clicar aqui na MegaAPI.io, eu consigo ver alguns códigos, nós vamos até depois adicionar mais alguns, tá? Mas eu já tenho alguns códigos prontos aqui, certo? Então eu falei para vocês sobre a nossa collection do Postman. Eu tenho aqui tanto a classe em PHP, né? Depois eu vou até desenvolver com Node para subir aqui também para deixar pronto. Mas é porque hoje a maior concentração de usuários está em PHP, né? Então assim, nós já temos uma classe em PHP onde você consegue consumir a maioria acho que eu coloquei, acho que os endpoints essenciais nós colocamos nessa classe, tá? Eu creio que só não tem aqui de botões, mas eu vou atualizar ela por essa semana, tá? Hoje é dia 6 de março de 2023, eu vou tentar atualizar ela essa semana aqui, até por questões de hosts diferentes, né? Porque eu já vi que tem muitos clientes que copiam e colam aqui, não observa essa questão da parametrização do host e a API dá lá como não autorizado, por exemplo, porque ele está utilizando o host errado. Mas enfim, vamos lá para a questão do webhook, certo? Eu tenho o código do webhook pronto. Então eu clicando aqui, nós temos aqui o acesso a esse conteúdo. Eu clicando em webhook.php eu consigo ver todo o código, tá? Consigo copiar esse código. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele por completo aqui. Copiei ele aqui por completo, tá? Beleza. Vindo aqui no meu Visual Studio Code, eu já criei um ambiente aqui, MegaAPI Code, que é onde eu vou estar criando os conteúdos, e nesse primeiro conteúdo aqui, eu vou criar uma pasta chamada webhook, tá? Eu vou deixar isso, depois de fazer, eu vou deixar esse conteúdo, tá, dentro do GitHub para vocês irem acompanhando, baixando lá, tá? Então a primeira parte aqui vai ser sobre o webhook, certo? Então eu vou criar um arquivo aqui chamado webhook.php. Beleza, já está aqui o arquivo criado, né? Vou colar aquele código aqui, certo? Colei e agora eu vou explicar, tá? Como eu falei, talvez esse vídeo fique extenso, mas eu vou tentar explanar ponto a ponto. Nós temos vários vídeos aqui sobre o webhook, certo? Mas nesse aqui eu vou tentar explanar bem o que é o webhook, tá? Como montar, por exemplo, um bot aqui simples. Eu vou fazer um botzinho bem simples aqui, mas para você ter noção, tá? O que é um webhook, tá? Como testar o webhook, como usar o webhook, tá? Então vamos lá. Esse arquivo que você vai criar, tá? E o webhook, você vai precisar alocar ele num servidor online, porque o WhatsApp ele está com os servers deles tudo online, ele não vai conseguir mandar o JSON para o seu localhost. Então descarta o uso de webhook em localhost, tá? Não tem como, certo? Só há uma maneira de colocar o webhook em localhost para funcionar, certo? Eu vou depois mostrar num outro vídeo, certo? Nem vou dar spoiler aqui para você não confundir a sua cabeça, tá? Ah, Júnior, mas você está falando que não tem como. Sim,
se eu for utilizar, por exemplo, PHP normal aqui em localhost, usando o Apache aqui, né, usando o AMP para simular o meu servidor PHP, né, todos os recursos nativos do PHP em localhost, não tem como, tá? A não ser que exista alguma lib em PHP que gere um servidor, tá, com todos os protocolos necessários e gere para você uma URL, certo? Porque isso no Node tem, mas eu não vou começar a passar para o outro lado da ponte, tá? Vou manter eu aqui do lado de cada ponte. Eu ainda não entrei a fundo, não pesquisei no PHP, tá? Até porque quando eu preciso fazer esse recurso eu utilizo o Node, certo? Mas aqui focado em PHP eu não vi, eu desconheço, tá? Pronto, eu desconheço algo em que eu sei que deve ter, existe, pelo avanço da linguagem, pelo avanço da tecnologia, já devem ter feito, mas nunca me bateu essa necessidade, essa curiosidade. Depois, com um tempo, eu posso ver. Mas eu vou continuar aqui explanando para vocês que não tem como. Localhost, a não ser que você simule um server e gere uma URL para com que o WhatsApp envie esse JSON, localhost descarta, tá? Descarta usar o webhook localhost. Mas existe uma maneira de você agilizar o desenvolvimento do seu robô, da rotina que você precisar, usando o recurso, usando o webhook, usando o recurso localhost aqui, tá? Então não confunda, estou explicando o seguinte, quando você, pronto, vou explicar melhor, vou reformular minha explicação. Se você for usar o webhook localhost em produção, descarta, não tem como, tá? Impossível. Certo? A não ser que você utilize alguma lib do PHP que simule um server que gere uma URL para que o WhatsApp online consiga enviar o JSON. Fora isso, não tem como, tá? Mas para desenvolvimento tem alguns recursos que você consegue utilizar para evitar de você ter que ficar botando ele toda aula online via FTP, ficar fazendo teste, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Beleza? Então vamos lá. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida com relação a isso aí, você pode conversar lá no grupo, né? No nosso painel tem o link do grupo, tá? Muitos me perguntam onde é que eu consigo o link do grupo, tá? No nosso painel da MegaPay tem um link do grupo, ó. Tá? E aí manda lá, que eu também tô lá dentro, e aí eu vou explicar melhor, certo? Então beleza, vamos lá. Agora eu vou explicar passo a passo do código. Tá na linha 6, certo? Dentro dessa linha 6 aqui, dentro dessa variável data, é onde o JSON da API vai vir, né? Com esse recurso do PHP eu consigo capturar. Tá? Eu não vou explicar a função, o que essa função FileGetContent faz, a teoria dela. Tá? Qualquer coisa vocês pesquisam na própria documentação do PHP, ou até mesmo, recomendo muito vocês a utilizarem a ChatGPT, tá? Que ela explica bem, né? Ela explica de uma forma resumida e dá um bom entendimento do que é essa função. Tá? Então, nessa variável data, eu vou capturar esse JSON, certo? Na linha 11, eu transformo esse data num array, né? Então, esse é um recurso do PHP para transformar esse JSON, esse objeto, num array, tá? E aí eu coleto os dois pontos dentro desse array. Então, quando eu recebo do WhatsApp um JSON, tá? Dentro desse JSON vai vir o número da instância que está conectada, o número do cliente, se for uma mensagem enviada ou recebida, o tipo dessa mensagem, vai vir a mensagem, se ela for texto, vai vir a mensagem, se ela for arquivo, vai vir os parâmetros do arquivo criptografado, o tempo, vem coisas essenciais dentro desse JSON. Vai vir dentro desse JSON aí, tá? E aí o que acontece? Eu já estou pegando dois pontos aqui, que para mim são os essenciais para me startar o meu desenvolvimento, por exemplo, do bot, né?
é o tipo da mensagem, o from me. Se eu ainda documentei aqui, se for true, é uma mensagem que eu enviei, então está saindo do aparelho que está conectado à API e indo para o destinatário. Se for false, é o destinatário que está me enviando essa mensagem, tá? Então, true é o remetente para o destino e false é o destinatário para o remetente, certo? E aqui o tipo da mensagem. Ponto. Primeiro ponto que geralmente eu utilizo esse padrão para desenvolver os meus projetos utilizando o WhatsApp, tá? E a primeira validação que eu faço aqui é no from me, se ele é true ou false, tá? Então o meu bot aqui, eu quero que ele, esse meu código, né, eu vou apelidar de bot porque nós vamos desenvolver um botzinho aqui, eu quero que ele pegue só mensagens que eu receba, tá? Receba do WhatsApp, certo? Então a primeira validação, primeira coisa a ser feita, a primeira validação que você precisa fazer é essa. Ah, e se eu não fizer? Cara, seu webhook vai entrar num loop louco, tá? Já aconteceu diversas vezes aqui no suporte. Ah, cara, eu fui usar o webhook e a API disparou. Não, tá? Não tem como. Eu vou até explicar para vocês isso, aproveitar que eu embalo. É impossível a API fazer disparos doido, um atrás do outro, tá? Por quê? Ah, mas por quê? Porque ele é um método, a API, ela precisa receber a requisição para ela executar. Então, assim, para vocês terem um bom entendimento como é que seria isso aqui, eu teria que entrar um pouco e explicar o nosso escopo, como é que é montada a nossa API. Tá? Então eu vou tentar explanar aqui rapidinho. A nossa API, ela não tem uma modelagem, ela não tem fila, né? Nós não fizemos uma modelagem aqui para fazer o tratamento do WhatsApp para entregar para vocês tratado. Não, até por questões jurídicas, judiciais, né? O WhatsApp não permite fazer isso. Então hoje, se ele fala para vocês que entregam tudo que é trafegado nele é criptografado, essa criptografia precisa permanecer, ela precisa persistir dentro do código dela. Então se eu faço uma modelagem aqui do meu lado para fazer essa quebra, para entregar para vocês tudo bonito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de arquivo de áudio, vídeo, imagem, né? Vocês já viram que no JSON dela vem tudo em .enc, vem tudo criptografado. Aí para você ver o conteúdo, né? Para você descriptografar o que está lá dentro, você vai ter que utilizar o endpoint, né? Nós já mostramos isso aqui também. Você vai precisar utilizar o endpoint de Cadê ele? Aqui, ó. Você vai precisar utilizar esse endpoint. Nós temos aqui também. Aqui ele até está explicado melhor. Pronto, aqui, ó. O WhatsApp tem... Isso aqui é um recurso do WhatsApp. Então, assim, é porque é bem rápido no aplicativo, né? Aí não dá para a gente imaginar que seria ele fazendo a requisição, fazendo download do arquivo e renderizando em tela. Mas é esse recurso simples que ele faz. Entendeu? Os arquivos são trafegados em .enc. Para mim saber o que tem ali dentro, o áudio, eu preciso utilizar esse endpoint, pegar os parâmetros que vem no JSON, né? Mandar para o WhatsApp e ele me devolve o arquivo já em base64. Tá? Então, esse é o padrão dele. Eu poderia fazer isso aqui dentro da Mega API? Poderia pegar esse arquivo, já modelar e te entregar o arquivo em base64, ou fazer uma cópia desse arquivo e entregar um link, né, para você acessar um URL, você acessaria aí a URL desse arquivo. Só que tem N detalhes, né, que o WhatsApp não permite fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. E se eu faço isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo, como eu falei, vou fazer um vídeo explicando, certo? Até mesmo problemas que pode ter, né, em questões judiciais, tá? Mas a gente não faz essa modelagem, pronto? A gente não faz essa modelagem hoje. A gente, da forma que o WhatsApp quer receber, né? Tá aí na API, vocês precisam parametrizar para enviar para ele e ele vai te devolver, tá? Não existe modelagem Mega API no meio para tratar esse dado, certo? Então,
voltando para o código, você precisa verificar se a mensagem é true ou false, né? Você precisa fazer essa verificação, né? Para não entrar no loop infinito. Então, muitos, voltando à questão da nossa modelagem, muitos clientes, entrou no loop, ficou enviando, não tem como, porque a gente não tem essa modelagem, nós não fazemos essa modelagem. Então, da forma que o WhatsApp quer receber, ele vai te retornar. Então, só tem um meio de você acionar ele, é você requisitando nele. Então, seu código ficou errado e aí você ficou fazendo loop infinito. Então, se vocês quiserem testar, pode fazer o teste aí. Se vocês não verificar, fazer com que acione o seu código por um parâmetro, ele vai ficar no loop infinito. E aí vai ficar enviando aquela mensagem o tempo todo. Tá? Então descarta, é impossível a API fazer um loop infinito, sendo que aqui a gente não tem uma modelagem. E se nessa nossa modelagem tivesse fila, que muitos fazem a fila, o que seria a fila, Júnior? Vir as mensagens, eu colocar em fila e disparar naquela ordem. Tá? E a gente não faz isso aqui, certo? Nós não fazemos esse tipo de modelagem. Veio, do jeito que vem sua requisição, bate no WhatsApp, tá? Aciona ele e ele te dá a resposta. Show? Então você precisa fazer essa validação aí para não acontecer esse loop infinito. Enfim, já temos 30 minutos de vídeo. Eu vou dividir, né? Para não ficar um vídeo de 2 horas. Né? Eu vou fazer em partes, tá? Então nós vamos parar por aqui. Nesse vídeo nós paramos na primeira verificação, que é o from me, tá? Que é o from me aqui, ó. Nós paramos nele. E aí agora a gente vai partir para as outras verificações. Eu vou até refatorar esse código e até mesmo já aproveitar o embalo para atualizar lá no nosso GitHub. Beleza? Então, até o próximo vídeo.